Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para mais um culto de louvor, de adoração, culto com a família. Deus abençoe a todos. Eu quero dar aqui a minha saudação em especial para todas as mamães, né? As mamães, as que se tornaram recentemente mães, aquelas que já são mães e avós, aquelas que são mães, avós e bisavós. Eu não sei se entre nós tem alguma tataravó, enfim, você que é mãe por uma, duas, três vezes, receba o nosso carinho, a nossa admiração. Nós aqui, eu representando os homens, nós homens sabemos do valor de você mulher de Deus, de você mãe, que tem um papel muito importante, né? Você foi privilegiada por Deus, né? De dar aí, né, à luz, né, a criação humana, ao ser humano, ao homem, né? Então, parabéns a todas as mamães, o nosso carinho, a nossa alegria de poder celebrar com você. Você que não tem a sua mamãe por perto, você que a mamãe já partiu, nesse momento, lembre-se de tudo aquilo de bom que ela deixou para você, e se sinta também, ou se sinta você, homem, privilegiado em dar continuidade àquilo que ela te ensinou, aquilo que ela viveu. Que Deus abençoe, um feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos assistem, que estão conosco nessa noite de hoje, amém? Você é o símbolo máximo da família, né? A mãe e o pai são, né? É o símbolo máximo da família. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar o nosso culto com uma leitura. Nós aqui na Igreja da Fé, em Jardim Campanário, nós costumamos chamar a leitura que fazemos no início do culto com todos os irmãos, da leitura congregacional. Amém? Então, porque nós participamos com toda a congregação, então nós fazemos a leitura congregacional. E o texto que eu quero ler com os irmãos aqui está em 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, aonde o texto, a epígrafe, diz a esperança do crente. Se tem uma coisa que nós precisamos renovar nessa noite, a nossa esperança. Ficou já comprovado, irmãos, até pela própria a ciência, a medicina, que a esperança, né, que é um ato de fé, ela tem o poder de ajudar as pessoas a se curarem de enfermidades físicas e até mesmo psicológicas. Pessoas que esperam um livramento, esperam uma solução, esperam uma cura, elas têm aí, né, a esperança tem este poder, isso é comprovado. A pessoa que espera que vai melhorar, que luta, ela recebe vitória. Então você, quem sabe você esteja aí enfermo, passando por algum problema, alguma dificuldade, que a sua esperança ela não seja abalada, porque é por ela que você vai cantar o cântico de vitória, amém? 2 aos Coríntios capítulo 5, se você quiser acompanhar conosco, nos diz assim a palavra de Deus: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício e uma casa, não feita por mãos, mas eterna lá nos céus. E por isso também nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus, pois também nós que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem
ou mal. Amém? Paulo diz, sabemos que essa nossa casa terrestre, ou seja, está falando do nosso corpo, está dizendo, né, irmãos, dessa aqui, da habitação do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Se ele se desfizer, nós temos uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna lá no céu, é a nossa vida com Deus para a eternidade. Amém? Eu quero orar com você, orar por você, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, orar por você, mamãe, vovó, que está aí, que Deus possa te abençoar, te restaurar, te dar saúde, e que através da sua vida muitas almas se cheguem a Cristo. Amém? Hoje, o tema que nós vamos abordar com a igreja do Senhor que estará reunida neste culto é a palavra comunhão, a koinonia. O que é que Deus deseja que a igreja viva por intermédio desta comunhão? Nós vamos aqui comentar com os irmãos, aprender com os irmãos o que é e o que não é comunhão. Amém? Então fique aí conosco, nós vamos adorar a Deus daqui a pouco, louvar a Deus com o hino da harpa cristã, mas fique conosco, participando deste culto, você é o nosso convidado especial, amém? Oremos ao Senhor, apresente a Deus a sua causa, apresente a Deus a sua necessidade, a sua família, o seu lar, coloque nas mãos do Senhor. Aqui, irmãos, nós na Igreja da Fé do Brasil, nós temos o costume aqui no círculo de oração, aqui nós temos o nosso círculo de oração todos os dias, né? Antes dessa pandemia, todos os dias a igreja aberta a partir das 8 horas da manhã até as 9h30. E aqui nós temos o costume de colocar à mesa, colocarmos os pedidos de oração, nós temos o livro da oração, as pessoas trazem ali o nome, um documento e nós oramos, né? É um costume que nós temos e nós clamamos a Deus. Quem sabe você tenha o desejo de apresentar algo a Deus, você pode apresentar agora, colocar diante de Deus um documento, uma causa que você tem na mão da justiça, coloque perante o Senhor se você desejar, presente a Deus junto conosco neste culto, e nós vamos clamar a Deus, e o Deus que é médico dos médicos, que é advogado dos advogados, que é o juiz da causa impossível, vai entrar com a provisão, com a vitória, com a cura, com a libertação na causa que você for apresentar a Deus, amém? Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Deus querido e santo, nós entregamos a Ti esta noite, este culto com a família. Quero Te agradecer, ó Deus, pela vida de cada mamãe que está nos assistindo. Essas mulheres, ó Deus, que obtiveram a honra do Senhor de gerar, de dar à luz, meu Deus, ao filho, para trazer, meu Deus querido, o cumprimento da Tua palavra, aonde o Senhor disse, multiplicai, crescei, povoai a terra. Ó Deus querido e meu santo, abençoe o Teu povo, abençoe os Teus servos nessa noite de hoje, a cada igreja representada por um ouvinte que aqui está conosco, Senhor, a cada ministério representado, ó Deus, toma em Tuas mãos, ó Deus querido, aos Teus filhos que estão precisando de um milagre nesta noite, toque em cada um deles, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, curando o corpo, a alma, curando, ó Deus querido, toda a enfermidade oculta que a medicina ainda não descobriu, ó Deus, põe as Tuas mãos, repreenda, meu Deus, repreenda da vida do Teu povo, esta enfermidade, este vírus, toda bactéria, Senhor, toda infecção, aqueles que estão com sintomas, ó Deus querido, desta enfermidade, repreenda, meu Deus, o cansaço, as dores do corpo, repreenda, Deus querido, a insuficiência respiratória, toca, Deus, do alto da cabeça até a planta do pé, e no Teu nome, Jesus, eu ordeno que todo mal, toda enfermidade saia, e tu dê a vitória, em nome dos seus pedidos de oração também. Nós estaremos orando aqui por você mais uma vez, no final deste culto, amém? O hino que nós queremos louvar a Deus com os irmãos nessa noite, é o hino de número 77, amém? Amém. Eu tinha pedido aqui para os irmãos um hino, né? E eles foram ver ali para mim e conseguiram também. Então nós vamos cantar o 77. Esse que você conseguiu é o playback? Porque aqui é diferente. Cantado do mesmo. Glória a Deus. Nós vamos cantar, irmãos, o hino 77. Depois nós vamos cantar também o hino 84. Não perturbeis o seu coração.
Amém? E depois nós vamos cantar o 107, que diz: fica firme na promessa que Deus te fez. Fica firme, Deus prometeu salvação para você, para a tua casa, prometeu que mudaria a tua história. Fica firme. Daqui a pouco nós estaremos cantando, e aproveite para fazer deste momento, né, um ato de fé, um ato profético perante o Senhor. Amém? O hino 77, guarda o teu contato com o Senhor. Não, esse não. Esse é o firme, né? Amém, então vamos lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Estejamos nós firmes nas promessas do Senhor. A palavra de Deus é um texto que nós bastante conhecemos no livro de Números, aonde diz: Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria? Porventura Deus prometeria alguma coisa e não cumpriria? Ou seja, as promessas de Deus, as promessas do Senhor são firmes nas nossas vidas. As promessas de Jesus, e uma delas está em João 14. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque lá na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu estou indo preparar-vos um lugar. Jesus virá, essa é uma das promessas, vai buscar a sua igreja e o seu povo, e eu creio que você está se preparando para isso, amém? Qual que é o próximo da nossa lista? É o 84. Combinar a primeira aqui, né? Se não falar 77, canto 107. É o 84, o grande eu sou. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou
Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Com fé e com tremor, eu vos darei o Consolador. Tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. E com fervor eu vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Com fé e com fervor eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, hoje eternal, assim jamais for crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Glória a Deus. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei um Consolador. Graças a Deus, né, irmãos? Aqui a banda que toca aqui, ela toca mais rápido que o normal, né? Nós estamos aqui acostumados a cantar com o Ministério de Louvor, e cada um tem uma forma de tocar, né, irmãos? Inclusive eu quero mandar a paz do Senhor para o Ministério Azaf, a todos os irmãos que estiveram conosco ontem, né? Hoje nosso irmão Jefferson, ele está no seu trabalho, né? Se ele estiver assistindo aí, Jefferson, a paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus te guarde aí, te dê uma noite tranquila em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Agora sim, né? Agora é o 107, né? Ou melhor, agora é o 77, né? 107 nós cantamos, agora é o 77. Guarda o teu contato com o teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e
a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, quando em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa teu Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Guarda o teu contato, guarda a tua comunhão com Deus. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Os irmãos estão colhendo aí os nomes dos irmãos que já estão participando, né? Daqui a pouco vai chegar para mim aqui, né? Amém. Esse tema, irmãos, que nós queremos compartilhar com os irmãos, é um tema de uma importância muito grande, comunhão. Não é o texto que nós vamos ler aqui, mas a Bíblia, ela diz, irmãos, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É um texto do livro de Hebreus, e que retrata o que nós vamos falar nesta noite: comunhão. É a palavra do original, koinonia. Quando essa palavra foi traduzida do hebraico, ela aparece, a primeira vez na Bíblia, ela aparece aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. E eu quero convidar você para ler comigo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso de número 42. Capítulo 2 e o verso 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui a palavra comunhão, ela é traduzida, é a koinonia, é um ajuntamento, é um agrupamento de pessoas segundo a vontade de Deus. Você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Porque não basta somente se ajuntar, não basta apenas se reunir, é preciso que haja uma reunião aonde nós procuramos nos entrelaçar, nos
nos abençoar, na verdade, um abençoando o outro. Comunhão, irmãos, não é você querer que o irmão seja igual a você no tocante à sua personalidade. Nós aqui em Campanário, por exemplo, nós temos irmãos de descendências diferentes, irmãos que são naturais de regiões diferentes, e cada um tem um gosto, cada um tem um perfil como pessoa. E o que nos une, o que nos traz comunhão, a palavra comunhão é companheirismo, né? É você estar dividindo, unido por o mesmo propósito, dividindo os mesmos sonhos e objetivos, isso é comunhão. E eu quero começar dizendo, nós temos visto nos últimos dias, irmãos, muitas pessoas vivendo sem uma igreja, sem ser membro de uma igreja. Aí a pessoa, irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses aqui, para dizer para os irmãos, tome cuidado com algumas frases, irmãos, que as pessoas, elas vão criando, e as pessoas vão tomando posse dessas frases, e achando que é uma verdade absoluta. Eu quero chamar a tua atenção hoje aqui. E a pessoa diz assim, igreja não salva ninguém. Não, não salva mesmo, quem salva é Jesus Cristo. Mas eu vou fazer aqui uma comparação para você. Quem salva uma pessoa que está doente, quem é vamos supor lá, a pessoa com problema no coração, quem é que vai cuidar dela? É o cardiologista. Então, o cardiologista, ele trabalha em um hospital X. Aí a pessoa diz assim, o hospital não salva ninguém. Quem salva é o médico que está lá dentro. Eu concordo com você, né? O hospital não salva ninguém. Quem salva é quem ajuda a pessoa a se curar daquele mal, faz uma cirurgia, é o cirurgião, é o cardiologista, concordo. Tanto eu concordo que eu digo para você que a igreja age da mesma forma. A igreja não salva ninguém, mas o Jesus que é pregado na igreja, o Deus que é anunciado na igreja, este é o que salva. O Deus que é o dono da igreja, esse salva. O que é que Jesus, ele disse para Pedro, lá em Mateus 16, ele perguntando, ele dizendo quem era o filho do homem, e aí Pedro, né, ele descobre, ele tem a revelação, e aí Jesus, ele completa dizendo para ele assim, eu digo que tu és Pedro, mas sobre mim, sobre Jesus Cristo, sobre a minha pessoa, será edificada a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não vão prevalecer. Veja, se Jesus é a pedra fundamental da igreja, aí você pode dizer para mim assim, pastor, mas a igreja, ela não é o templo, ela não é o espaço geográfico, elas são pessoas, mas existe um local determinado, irmãos. Quando Jesus, ele manda os discípulos ficarem em Jerusalém, ali ele estava ajuntando a igreja, ele estava preparando a igreja primitiva, a igreja foi selada, a igreja foi inaugurada com um grande avivamento, um grande culto missionário. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que aqueles que falavam em outras línguas, eles falavam das grandezas de Deus nas línguas daqueles povos que ali estavam reunidos. E a Bíblia diz que eles entenderam, a Bíblia diz que eles ouviam e entendiam. E eles diziam, nós estamos ouvindo eles falando da nossa língua, das grandezas de Deus. Era anunciado o evangelho de Jesus Cristo, por intermédio de um grande avivamento. E tudo isso aconteceu em um espaço determinado por Deus. Era o cenáculo, era Jerusalém. Então eu quero dizer para você hoje aqui, irmãos, quando falamos de igreja, comunhão da igreja, estamos falando de um grande exército. Você já viu na sua vida um exército de um homem só? Você já viu um exército de um único homem? Não. O exército é um ajuntamento de homens que têm culturas diferentes, de homens que têm personalidade diferente.
o tamanho diferente, tem muita diferença, mas quando eles vestem aquela farda, eles passam a ter o mesmo foco, o mesmo objetivo e são comandados pelo mesmo comandante, pelo mesmo general. No caso da igreja, o nosso general é Cristo, porque nós também cantamos isso. Ou seja, estar na igreja é desejar viver em comunhão. Estar na igreja, estar reunido na igreja, fazer parte de uma igreja é desejar viver em comunhão. Então eu separei um texto aqui da palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 4. Por que é que Deus deseja a comunhão? Por que é que Deus deseja que nós estejamos unidos, irmãos? Por que é que Deus deseja que você faça parte, né, de um ajuntamento de pessoas para um propósito, e este propósito de adorar a Deus? Eclesiastes no capítulo 4, eu vou ler aqui com você, do verso 9 até o verso 12. Eclesiastes 4, do verso 9 ao verso 12. Veja o que diz o texto acerca de você não viver isoladamente, fora da comunhão. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra tão facilmente. Sabe o que é isso? Cordão de três dobras, comunhão. Por isso é que Jesus deseja a comunhão da igreja. Por isso é que nós lemos aqui Atos 2:42. Havia uma unanimidade. Havia o que ali? Havia uma unidade, uma união na igreja primitiva. Isso era resultado do quê? Resultado de um grande mover de Deus, resultado de um grande avivamento. Por isso eu tenho comigo, não adianta eu dizer que recebi avivamento e está com o coração sujo, está com o coração preto, aquela pessoa que se qualquer coisa fica irritada. O Espírito Santo, ele é manso, irmãos. Jesus disse: aprendeis de mim que sou manso e humilde. Veja, manso não é ser bobo não, irmão. Manso é você deixar que Deus venha pelejar pela sua causa. Você vai ter muito menos dor de cabeça, pode ter certeza. Então, um dos resultados do avivamento lá do Pentecoste era um povo que andava, o texto que nós lemos diz, a comunhão era na doutrina, a comunhão era nas orações e a comunhão era no partir do pão. Ou seja, havia comunhão. O que é que a Bíblia vai nos dizer sobre a Santa Ceia quando você lê 1 Coríntios 11? O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que Paulo diz: olha, eu estou preocupado com vocês, eu fiquei sabendo que quando vocês se juntam, vamos até ler esse texto, vamos ler para a gente poder falar com mais propriedade, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele faz uma reclamação aos coríntios, aos irmãos que estavam na igreja, 1 Coríntios 11, 17, ele diz assim: nisto que eu vou dizer-vos, eu não vos louvo, ou seja, eu não acho bom, pois vocês se reúnem, não para melhor, senão para pior. Portanto, irmãos, coinonia, comunhão, não é só se reunir. Tem gente que se reúne para falar mal do outro, se reúne para falar mal do seu líder, do seu pastor, se reúne para tanta coisa. Eu já tive, irmãos, o desprazer de uma vez ouvir um irmão falando mal de um servo de Deus, junto com a mãe desse irmão.
porque o irmão foi procurar o irmão que prestava um tipo de serviço, a mãe era totalmente incrédula, e esse irmão era de um outro ministério. Chegou lá, o irmão não estava porque tinha saído, e o irmão começou, marca horário com a gente, não vem, por isso que eu falo. E o irmão era de uma igreja tradicional, e o outro ele era de igreja pentecostal. E o irmão já começou a dizer, porque aí fica indo para monte, fica até tarde, a Bíblia diz que, e começou a falar segundo ele cria, segundo a fé dele. E começou a dizer, não precisamos ficar aí dando glória a Deus alto, não precisamos ficar. E ficou contando, e eu ali também fui, porque eu tinha marcado com aquele irmão para fazer um serviço. E eu tive desprazer de ver a mãe que não era crente, era incrédula, dizendo, já falei para esse negócio de igreja, aí ele fica indo atrás de igreja, aí vem uns irmãos, aí sai com ele aí, e falando, e o irmãozinho junto com ela Deus perdoa, porque na sua ignorância Deus perdoa, mas ele, e dizendo, fica aí, sai com um, sai com outro, fica gritando, dando glória a Deus, e não sei o que, ele se achando a santidade em pessoa. Aquilo me fez me sentir muito mal, porque era um suposto servo de Deus, falando mal de um outro servo de Deus, por um problema pessoal, particular, com uma pessoa não crente. Então, irmãos, ali havia uma reunião, mas não havia comunhão ali. Então, comunhão não é só se ajuntar. Então, Paulo diz aqui, eu fiquei sabendo que vocês estão se reunindo, né? Mas não para melhor, não é uma reunião boa. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se junte, se você andar com pessoa que ora, você vai ser de oração. Se você andar com pessoa que busca, você vai ser uma pessoa de vida com Deus. Mas se você andar com quem não ora, com quem não busca Deus, só fica com os olhos nos prazeres desta vida, você vai ser vazio, vai ser apenas como a Bíblia diz, um sepulcro caiado. Por fora tem uma aparência, mas por dentro está vazio. Não tem o que oferecer para Deus, e nessa noite, eu quero dizer para você, Deus quer uma comunhão genuína, comunhão daquela que você sinta o mesmo que o irmão, que quando você der glória a Deus ali, o irmão dá aleluia aqui, quando você adorar a Deus aqui, o outro está adorando ali, hoje em dia você não pode dar um glória a Deus que o irmão já olha para você, se você fala em mistério, é porque quer se aparecer, se não fala é porque é vazio. É uma luta que o cristão vive, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Seja você o motivador aonde você congrega. Não deixe de adorar a Deus. É melhor o crente, né? É melhor o crente menino, cheio do poder de Deus, do que aquele que diz que é maduro e já caiu da árvore, já está apodrecendo. Aquele que é o politicamente correto, aquele que diz, eu não faço nada. Então, irmão, se é de Deus, se não é meninice, se não é aquela papagaiada, é algo de Deus, fique na dispensação do Espírito Santo. É o que eu tenho para te dizer nessa noite em nome de Jesus Cristo. Comunhão, reunião para o melhor, não para o pior. Reunião para você sair edificado. Você se junta, chega na casa de alguém, se junta e fala, meu Deus, eu cheguei ali, o irmão falou ali, Deus tomou o outro ali, Deus usou o outro ali, nós adoramos a Deus ali, um cantor, eu saí diferente. Mas tem pessoas que ele sai de casa pesado, com tanta amargura, tanta coisa, e às vezes dependendo com quem ele se junta, ele volta pior. Mas eu quero acreditar que eu estou pregando nessa noite para a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que tem uma palavra de vida, de adoração e de louvor ao nome do Senhor. Paulo continua dizendo, antes de tudo, meus irmãos, antes de tudo, eu ouço que quando vocês se reúnem na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Que coisa gloriosa, né, irmãos? O apóstolo Paulo diz, é até bom que aconteça, para que Deus possa enxergar ali. A Bíblia é bem clara, irmãos, a Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore, pela água se conhece a fonte. Por isso, irmãos, não adianta só o nosso exterior, é preciso que nós tenhamos rios de água viva fluindo de nós. E quando isso acontece, irmãos, quando há comunhão, da maneira que Deus quer, esse ajuntamento, então o nome de Deus, ele é glorificado. E ainda tem um verso 20,
Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo estava falando sobre a ceia. E é interessante, se reunir no mesmo lugar. Aí, esse texto é para aquele que acha que não precisa estar na igreja. Irmãos, eu já disse isso aqui nos tempos que nós estamos tendo culto presencial, eu preguei sobre isso aqui na igreja. Existe hoje já, irmão, existem igrejas virtuais, irmãos. Igrejas virtuais onde a pessoa não precisa sair da sua casa, fica na sala, no fone, e lá tem alguém lá que pensa igual e que acha que não precisa vir para a igreja. Porque o grande medo de muitas pessoas é ter que contribuir na igreja, ele quer só que Deus abençoe a vida dele. Eu quero dizer uma coisa para nós, não é para você, é para nós. Até esse ar que nós estamos respirando não é nosso. Eu e você somos mordomos, esta vida que nós temos, Deus nos presenteou com ela para nós tomarmos conta. Eu e você somos mordomos. Sabe o tempo que você tem, as 24 horas do dia que você tem? É um presente de Deus. Você é um mordomo disso. Se você não aplicar o seu tempo, não vai sobrar tempo para Deus. Não vai sobrar tempo para você cuidar da sua vida espiritual. O Salmo 128 diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, porque Deus dá aos seus amados o sono. Então é importante, irmãos, que nós tenhamos consciência. O ar que eu respiro não é meu, a vida que eu vivo, eu sou mordomo. Deus me presenteou, Ele pode pedir conta dela a hora que Ele bem entender. Pode ser agora, pode ser amanhã, nós estamos hoje aqui, amanhã nós não sabemos. Então é muito importante, irmãos, que você seja mordomo, que você cuide da sua vida espiritual. E o apóstolo Paulo disse: quando você se reunir no mesmo lugar, o mesmo espaço, não é reunir, quando vocês se reunir, cada um na sua casa, hoje é assim por conta da pandemia, hoje é. Eu estou aqui, você está aí na sua casa, mas como nós temos dito aqui, nós não queremos que isso perture por muito tempo. A igreja está orando, o povo de Deus está orando, e Deus vai entrar com a resposta das nossas orações no tocante a essa pandemia, ao fim desta pandemia, porque Deus ouve a oração do seu povo. Mas enquanto isso, é você aí, eu aqui, tem irmãos que estão em outros estados, pessoas que estão em outros lugares, outras cidades, outros bairros, juntos adorando o nome do Senhor. Mas Deus não quer que você seja um exército de um homem só. Deus quer que você faça parte desta comunhão, faça parte da igreja. O texto que nós lemos no início, Atos 2:42, havia uma unanimidade. Todos criam na doutrina dos apóstolos. Veja, não era na doutrina de Jesus e nem na doutrina apenas bíblica, era a doutrina que os apóstolos aplicavam. Por que isso, irmãos? Porque existiram também, na ocasião, algumas determinações em que os apóstolos, eles não tinham um embasamento bíblico para formular uma lei. Por exemplo, quando a instituição dos diáconos, o que acontecia? Havia uma briga das viúvas, que era do povo judeu, com as demais. Eles achavam que estava tendo uma diferença. Então, o que eles precisaram fazer? Instituíram os diáconos, e foram algumas leis que foram sendo criadas, porque nos dias de Moisés não havia o ajuntamento de outros povos. Os gentios, eles passaram a ingressar na igreja nos dias de Jesus, nos dias da igreja primitiva. Então foi preciso acontecer ali uma reformulação, uma adequação das leis, as leis mosaicas. Então foi preciso ali inclusive a Bíblia vai nos citar um texto em que Pedro, ele é repreendido pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque os irmãos que iam aceitando Jesus, que não eram judeus, iam chegando e tinham dificuldade de entender os ritos mosaicos, o porquê da guarda do sábado, o porquê da circuncisão, e o porquê disso, o porquê daquilo, porque não era familiar a eles eram de outras nações, e eles estavam ingressando na comunhão da igreja. E então, a Bíblia diz que Pedro ficou dividido. E isso, irmãos, veja, se já tinha na época de Jesus, na época dos apóstolos, que dirá nos dias de hoje.
Tem aquela pessoa que ela está aqui tá com alguém hoje aqui, ele fala igual aquela pessoa, daqui a pouco ele vira as costas, ele vai lá junto com aquele, falar daquele que ele estava junto para falar. Será que você conhece alguém assim? Já viu esse caso? Acho que não, né? É complicado. E aí a Bíblia diz que Paulo, ele repreende a Pedro. Ele repreende a Pedro. E ele diz, quando você está com o judeu, você quer dar uma de judeu. Quando você está com o gentil, você quer dar uma de gentil e fala mal do judeu. Quando você se junta com o judeu, você fala mal do gentil para... Quem é você, Pedro? Veja, era um apóstolo. Por isso, irmãos, não há ninguém tão perfeito que não tenha defeitos e não há ninguém tão ruim que não tenha qualidades. É importante nós observarmos isso. Nós servimos a Deus, você serve a Deus, eu sirvo a Deus, neste corpo, cheio de limitações, de dificuldades. Mas mesmo assim, Jesus vai levar você para o céu e também me promete levar para o céu. Desde que eu entenda que eu preciso a cada dia me consertar, a cada dia me arrepender, me humilhar, para que o novo homem, a nova estrutura, a nova natureza nasça na minha vida para a glória do nome do Senhor. Portanto, irmãos, viver em comunhão não é fácil, mas é um requisito divino. Deus deseja isso de nós. Então aqui o texto vai dizer, uma comunhão com um lugar definido. Aonde você congrega, irmão? Eu congrego na Igreja da Fé do Brasil. Eu estou debaixo de uma autoridade eclesiástica. E essa autoridade eclesiástica, hoje aqui, pastor Joel, se é em outra igreja, né, lá em Eldorado, pastor Rogério, aqui próximo, pastor Adriano. Acima de nós está o pastor Edivaldo, pastor presidente. Lá na Liberdade, pastor Maurício, pastor José de Souza em Pirapolinha, pastor João em Guacuri, pastor Éder em Americanópolis, pastor Marcelo Jardim Luz, e assim por diante. E nós temos tantos defeitos como teve Moisés, como teve Davi, mas todos estes homens, com todos os seus defeitos, eles foram considerados por Deus, foram incumbidos por Deus para uma liderança. Não somos nós quem queremos, mas nós não fugimos dessa responsabilidade que a nós é imposta, de ajudarmos o povo de Deus a caminhar para o céu. O que eu estou fazendo hoje, é que eu estou pregando para você. O que eu estou fazendo hoje aqui é ajudando você a caminhar para o céu, dizer para você que você não é um exército de um único homem. Você faz parte de um agrupamento de soldados que vai vencer a batalha. E o general conta com você. Como acabamos de ler, porque se eu me viro para cá e eu não tenho quem guarde a minha retaguarda, eu posso ser atingido. Mas eu tenho um companheiro, eu tenho a igreja do Senhor, que enquanto eu estou aqui, eu estou caído, vem o irmão e levanta. Enquanto um está abatido, o outro vem e levanta. Assim somos nós. Por isso viver em comunhão é uma determinação divina, é um querer divino. Eu quero ler com você aqui, não vou nem ler porque é um texto conhecido. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí eu te pergunto, aquela reunião que você participa, eu quero até aqui dizer para os irmãos, abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos. Um dia eu estava eram 2 pastores, eu estava no meio dos 2 pastores. E começou algumas brincadeirinhas, irmãos. E que eu vou dizer uma coisa para você, tem coisa que não combina com o servo de Deus. Cuidado com as brincadeiras que você faz, irmão. Eu não estou aqui querendo mostrar aqui um estereótipo de crente, de santão, mas você é a noiva do Cordeiro, você é a igreja de Jesus Cristo. Tem algumas brincadeirinhas que não combinam com você, que é a igreja do Senhor. Brincadeirinhas com segundas intenções, com palavras, com conotação de apelo sexual. Essa brincadeirinha, ela não é para servo de Deus. Não é para quem deseja morar no céu. Isso aí, Deus não se agrada. E um dia tinham 2 pastores, começou com umas brincadeirinhas. E eles perceberam que eu não dei muita risada. E um deles falou assim, eu percebi que o irmão está meio... E eu, para não constrangê-los, eu falei, não, mas eu estou pensando numa outra coisa, que a minha mente está longe, estou pensando em outra coisa. E aquilo ali eu fiquei preocupado, né? Porque nós, como ministros do Senhor, quer dizer uma coisa para você, liderança, você ministro que está me assistindo, obreiro do Senhor,
Deus cobra muito mais de você, de mim, do que aqueles que estão sendo liderados por você. Isso não quer dizer que você não vai falhar, que você não vai cometer erros, mas é preciso ter aquela luz que acende, aquela luz que pisca e diz para você: opa, dá uma marcha ré e volta, porque isso não me agrada. Então eu quero dizer para você que quando você se junta, é preciso que você saiba, nesse meu ajuntamento, nessa minha brincadeirinha, nessas minhas risadas aqui, Jesus está aqui no meio, Jesus está no nosso meio aqui, Ele está junto. Porque eu não digo para vocês, os meninos aqui sabem, a gente está sempre brincando, a gente está sempre se divertindo, brincando aqui, Rodrigo, Tiago, os irmãos sabem, a gente está sempre brincando, a gente gosta de... Porque eu até entendo que o cristão, ele tem que mostrar uma alegria porque ele é salvo. Mas uma alegria sem conotação mundana. Uma alegria sem brincadeirinhas insinuadoras. Então, essas brincadeirinhas, mas você tinha lá no mundo. Então, quando Jesus disse: quando você estiver reunido e for no meu nome, eu vou estar lá no meio. Então, quando você está reunido, que é na comunhão da igreja, Jesus está no meio. Mesmo que você brinca, faz uma brincadeira com o irmão, põe um apelido num ou no outro, faz uma brincadeirinha, é saudável. Nós sempre brincamos aqui. Agora, quando começa com muita brincadeirinha, com conotação, com apelo de intimidade, sexualidade, toma cuidado, irmãos, toma cuidado. Isso não é normal à igreja do Senhor, isso não é normal aos servos do Senhor. Você pode até brincar lá no seu quarto com a sua esposa, no seu particular, ainda mesmo assim. Mas no dia a dia, toma cuidado, irmãos, muito cuidado. Porque existe tipo de brincadeira que a Bíblia vai chamar de chocarrice. É um tipo de brincadeira que agride a Deus, que ofende. E que Deus não suporta, e nós temos que tomar cuidado. Viver em comunhão é dizer: Jesus, nós estamos nos juntando aqui agora, estamos aqui batendo um papo, conversando, mas você vê o Pai ali alegre, Deus alegre no meio daquele ajuntamento. Então, não é somente se ajuntar, tem que se ajuntar em nome de Jesus Cristo. Agora, um dado importante, irmãos, um fato histórico, bíblico histórico, muito interessante que eu quero comentar com você aqui, é acerca da Torre de Babel, texto lá do Antigo Testamento, do Gênesis. Interessante. Como se originou a Torre de Babel? A Torre de Babel, todo mundo sabe que foi o quê? A Torre de Babel foi os homens se juntando para um objetivo, para um propósito. Eles queriam chegar até Deus. Então, comunhão não é só se ajuntar, não é só se reunir. Comunhão é se reunir com o intuito de adorar a Deus, com o intuito de que o nome do Senhor seja glorificado. Então, aqui, irmãos, no livro do Gênesis, no capítulo 9, só para você entender como começou, e nós caminhamos para o encerramento da nossa mensagem. Capítulo 9, verso 7 do Gênesis, diz assim, ó: logo após o dilúvio, veja só: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. É interessante isso. Isso foi antes da Torre de Babel. O que o povo fez? Os homens fizeram. De vez cada um ir procurar: eu vou ali, eu vou para o norte, você vai para o sul, leste, a gente vai fazendo o que Deus mandou. Eles se juntam e vão para uma região e edificam uma cidade. Eles edificam uma cidade e por nome Babel. E para quem não sabe, Babel mais tarde iria ser chamada Babilônia. Mais tarde, essa Babilônia que nós tanto citamos na Bíblia e que as referências não são boas, Babel se tornaria posteriormente Babilônia, mas a princípio, Babel significa
porta de Deus. Aí entra uma questão, porta de Deus. Mas por quê? Porque os homens, eles queriam chegar até Deus, mas da forma errada. E aí nós encontramos a falsa igreja. Babel, Babilônia, porta de Deus, entre aspas. Por isso a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Por isso eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Hoje é o culto dominical, o culto da família, o culto com a família. Toma cuidado, se você está por algum motivo, está fora da comunhão da igreja, não faz parte de nenhuma igreja, procure, peça a Deus direção, entra debaixo da autoridade constituída por Deus, pelo Senhor. Eu só vou lhe dar um conselho, não procure a igreja perfeita, você não vai encontrar, e se porventura você encontrar, não entre nela, porque senão você vai estragar ela. Não existe, vou encontrar a igreja perfeita. Pastor João Carneiro, que até manda paz ao Senhor, pastor João Carneiro da Igreja da Fé de Guacuri. Eu me lembro que uma vez ele comentou no culto, a igreja, o outro pastor é bom, é uma benção até você congregar com ele. Depois que viver junto, como diz a minha mãe, né? Hoje eu tive a oportunidade de visitar minha mãe por alguns minutos, e minha mãe dizia, quer conhecer a pessoa? Como um quarto de sal com ela, passa um tempo, mas não é por causa da pessoa, é por causa de você, porque a pessoa, você é bom com ela é bom com você, porque não conviveu muito tempo, só depois de um tempo você vai poder confirmar. O que eu já ouvi de pessoas, irmão, não, porque aqui está ruim, porque lá é melhor e tal, não demora muito tempo, não é que ele conhece, a pessoa conhece quem é ele ou quem é ela, então, irmãos, é preciso que nós sejamos dirigidos pelo Senhor. Mas eu digo a você, procure uma igreja, esteja na comunhão. Mas tome cuidado, porque Babel tinha o nome de porta de Deus, uma cidade onde o intuito era os homens chegarem até Deus. Então ali havia uma reunião de pessoas, mas não havia comunhão. Havia um ajuntamento de pessoas, mas não havia comunhão. Talvez houvesse uma comunhão de pensamentos entre si, mas não havia comunhão com Deus. A Bíblia vai nos dizer acerca das cartas às igrejas da Ásia. E uma delas ouviu uma sentença terrível, dizendo, tu tens nomes de que é rico. Tu dizes, rico sou, tenho isso e tenho aquilo. Mas tu não sabes quem tu és. Era uma igreja, irmãos, era uma igreja. E aí Jesus disse, mas eu te digo que tu és cego, pobre e miserável. Entre as igrejas ouviram, tu tens nome de que está vivo, porém tu estás morto. Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus a graça do Senhor, para vivermos na comunhão do Espírito Santo. Vivemos na comunhão da igreja do Senhor. E esta comunhão nos torna mais fortes. Esta comunhão nos faz aprender a viver, porque é muito fácil, né? Eu começo a conviver com uma pessoa, não gosto do jeito dela, saio daqui e vou para cá. Aí encontro outro aqui, tem um jeito diferente daquela, mas que é diferente do meu também, saio daqui, vou para cá, e vai pulando, vai saindo. Então, irmãos, que você possa entender, a sua comunhão depende de você. A Bíblia diz, quando depender de vós, tenhas paz com todos. No que depender de você. Tem horas, irmãos, que depende mais de nós do que dos outros, né? Depende mais de nós, esse nosso eu, a gente subjugar, a gente levar ele lá para a cruz, crucificar junto com as nossas paixões, e aí nós vamos enxergar a vida de uma outra forma. Eu quero terminar aqui, eu quero concluir lendo 2 Coríntios, e nós fazemos a nossa oração, capítulo 6 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 6 da segunda carta, e o verso 14, e também o 15, que diz assim, olha, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Muitas vezes, irmãos, a sua comunhão com o Pai vai depender de você não ter comunhão com o mundo. Muitas vezes a sua comunhão com o mundo, ela vai interferir na sua comunhão com o Pai. Entenda o que é comunhão. Comunhão do corpo de Cristo e comunhão sua com Deus, comunhão nossa com o Senhor. E aqui diz, quando você se prende a um jugo desigual, por isso eu disse ainda há pouco, você quer ser uma pessoa de vida com Deus, vida de oração, vida com o Senhor, começa a caminhar com quem faz isso. Porque se você começar a caminhar com quem não está nem aí para isso, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Portanto, eu digo para você nesta noite, preserve a sua comunhão com Deus, preserve a sua comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, com a sua liderança, e Deus vai te abençoar e vai usar a sua vida para a glória do nome dele, amém? Que Deus te abençoe. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Viva a comunhão com os teus irmãos e com o Espírito Santo, amém? Nós vamos orar, vamos apresentar os irmãos aqui que estão conosco nesse culto online. Nós temos aqui na frente os participantes, nas costas o pedido de oração. Vai aqui a nossa saudação, a paz do Senhor. Nossa irmã Eliana Alves, nossa irmã Pamela Augusta, evangelista Alex, a nossa irmã Glauciane Santos, a nossa irmã Janete Saraiva, a nossa irmã Fernanda, nossa irmã missionária Noemi, a nossa irmã Edna, nosso irmão Walter, a nossa irmã pastora Cristiane, Amanda Rodrigues, Hamilton Souza, o nosso irmão presbítero José Aparecido, meu pastor José Aparecido, pastora Valdelice, nossa irmã Maíra, nossa irmã Dani Carvalho, nossa irmã Daniela Carvalho. Acho que Dani e Daniela, acho que é a mesma coisa aqui, né? São diferentes? Dani e Daniela Carvalho, a nossa irmã diaconisa Carla, a nossa irmã diaconisa Clotildes, nosso irmão José Domingos, nosso irmão Jorge, evangelista Jorge do Guacuri, Jorge Vieira aqui. Amém, nosso irmão Jorge Vieira, nosso irmão pastor Ildebrando, né? Nosso pastor lá de Biraci, a igreja abençoada de Deus naquela região. A nossa irmã Kellen Adriano, nosso irmão cooperador Bruno, nossa irmã Tamires Cristina, nosso irmão Jô Silva, nossa irmã Eunice, nosso irmão Paulo, nossa irmã Lisângela Silva, nosso irmão Eliezer Batista, nosso irmão Adamaceno, é isso, né? Adi Damasceno, a nossa irmã pastora Rosaria está em Minas ainda, né? E a nossa irmã Stephanie Cristina, nosso irmão Diego Rodrigues, nossa irmã Maria José dos Santos, nosso irmão Leandro Cruz, César Matos, nossa irmã Maria José Monteiro, o nosso irmão Juan Roger, o nosso irmão Raimundo Cordeiro. Que Deus abençoe os nossos irmãos por esse carinho de participar conosco do nosso culto. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, amém? A oração, nós vamos fazer oração hoje pelo esposo e pelos filhos da nossa irmã Eliana Alves. Nosso irmão Damasceno pede por ele e por toda a família, nosso irmão Diácono Tiago pela família e todos os seus familiares. Hoje, a esposa, nossa irmã Carla perdeu, né? Perdeu um tio que partiu, né? Não foi de coronavírus, né? Foi por um outro problema de coração e os nossos sentimentos a toda a família, né, do nosso irmão Tiago, todos os familiares que estão passando por esse momento, né? Uma outra coisa importante, irmãos, ontem nós tomamos um susto, né, irmãos? Tomamos um susto. Eu sei que foi sem querer, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, né, irmãos? Ontem, quero até esclarecer para os irmãos, né? Nossa irmã diaconisa Luizinha, né, está bem, graças a Deus, né, ontem fizeram uma confusão, né, irmãos, por conta de nome. Isso pode acontecer, né, não estou aqui fazendo nenhuma crítica não, mas só para conscientizar os irmãos, que talvez ouviram alguma notícia, né, porque faleceu uma senhora por nome de Maria Luísa, e muito parecida com a irmã Luizinha, né, e aí nós chegamos em casa, aquela coisa, a irmã Luizinha faleceu, eu falei, meu Deus do céu. E eu peguei a pastora Cristiane, até minhas filhas foram conosco, fomos até a casa dela, e ali vimos a irmã Luizinha de pé, com aquele jeitinho dela. Eu perguntei, a irmã está bem? E ela, eu estou bem.
né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, que Deus abençoe a nossa irmã Luizinha, todas as anciãs da igreja, né? Irmã Benedita, a irmã Zenite, a nossa irmã Zumira, né? Que está aí, os anciãos, pastora Taíde, nosso irmão diácono Agostinho, né? Os irmãos que estão aí lutando também, né? Quando você fala grupo de risco, você fica preocupado, né? Mas Deus tem guardado os nossos irmãos, os nossos anciãos, e vai continuar guardando em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Nós vamos fazer aqui a oração, esses pedidos de oração, e que você preserve a comunhão que você tem com o corpo de Cristo, com a sua igreja, né? Eu aqui na igreja de Campo Amaro, eu faço questão, né, de participar com um grupo de varões, né? Venho aqui para os ensaios, né? Tem pastor que diz: minha vida já é corrida, eu vou deixar um dia livre para mim aplicar a meditação da palavra, para mim aplicar. É bom, mas eu gosto de participar com esses varões. Então, você que é membro de uma igreja e não faz parte do grupo, se aliste no grupo de homens, no grupo de senhoras, no grupo de jovens, né? Participe, sinta nessa alegria da comunhão, seja participante, né? É tão bom os congressos, a participação, se envolva, em nome de Jesus, se envolva, você vai ver como é gratificante, é uma coisa gloriosa e Deus se agrada, amém? Vive esta comunhão com os irmãos, com Deus, com a igreja de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor por esses pedidos. Meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti, ó Deus querido, a vida dos nossos irmãos, o lar, meu Deus querido, a família da nossa irmã Eliana Alves, ó Deus querido, a família e a vida do nosso irmão Adi Damasceno, ó Deus, os familiares, ó Deus querido, nosso irmão Tiago, da nossa irmã Carla, Senhor, a família toda, que passa por um momento de luto, Senhor, só o Teu Espírito Santo pode trazer o consolo sobre estas vidas, ó Pai, consola cada coração e dê vitória. Eu oro, meu Deus, também agora pelos que estão enfermos. Eu quero apresentar a vida do nosso irmão Richard, pastor Richard, teu servo, meu Deus querido, a sua esposa Silmara, a família. Toma em tuas mãos a vida do teu servo e derrama sobre aquele lugar, sobre a vida dele agora, uma unção de cura e de libertação, ó Pai. Toca nele, ó Deus, o alto da cabeça, a planta do pé, e no teu nome, Jesus Cristo, eu ordeno que todo mal, toda seta e toda enfermidade sobre ele, sobre a família, todo mal, saia em nome de Jesus. Visite, meu Deus, agora a cada lar, a cada casa, a vida, meu Deus, do nosso irmão João Baptista, o teu servo, Senhor, que está como um guerreiro, ó Deus querido, passando, meu Deus, pelo vale da provação, ó Pai. Meu Deus querido, que o teu servo possa dar testemunho para vidas serem restauradas através da sua fé. Eu oro por todos os enfermos, os que estão em casa, em convalescência, em isolamento, em quarentena, os que estão nos hospitais. Toma em tuas mãos os profissionais da saúde, venha guardar os médicos, enfermeiros, auxiliares, os da limpeza, Senhor, os que trabalham na recepção dos hospitais, Senhor. Meu Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida do teu povo e sobre a tua igreja que se reúne nesta noite, ó Pai. Aumenta, meu Deus, a nossa comunhão, aumenta a nossa união, ó Deus, que estejamos como cordão de três dobras unidos, orando um pelos outros, ó Pai, e que caia por terra toda a barreira, pois contra a tua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Levanta, meu Deus, os teus atalaias, os teus profetas, Senhor, para ser a tua voz dessa terra, e no teu nome, Jesus, eu apresento a nação brasileira. Coloca o teu exército de anjos, Senhor, nas fronteiras, Senhor, da nação, nas cidades, nas grandes cidades, nos interiores, nas comunidades carentes. Venha, meu Deus, livrar o teu povo desse vírus, desta peste perniciosa, e no teu nome, Jesus, eu ordeno que todo mal saia e tu dê a vitória ao teu povo e à tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Na terça-feira estaremos mais uma vez num culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu espero contar com você, ver você participando conosco em nome de Jesus. Amém.
Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do bondoso Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre a sua casa, a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Deus abençoe a todos.